7 erros muito comuns em cozinha e que dão muita dor de cabeça. A cozinha é um dos ambientes que a gente mais usa na casa e tem alguns errinhos que nos dão muita dor de cabeça no dia a dia, que nos fazem perder a vontade de ficar ali, de passar um tempo com a família e de cozinhar. Isso acontece por conta da falta de planejamento ou da falta de atenção em alguns pontos que às vezes passam despercebidos, mas que acabam prejudicando o uso e o seu bem-estar nesse ambiente tão importante. Então fique por aqui, porque você vai aprender quais são os erros e o que você pode fazer para evitá-los. Afinal, existe posição certa para o fogão? A altura do micro-ondas e do forno influencia em alguma coisa na cozinha? Dá para embutir qualquer tipo de micro-ondas? Não faça móveis aéreos do jeito errado. Cuidados ao projetar uma pia. O que preciso considerar para não correr o risco de perder o meu móvel? Tudo isso e mais um pouco você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou a Amanda, arquiteta especialista em design de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. E nesse vídeo você vai descobrir os 7 erros muito comuns em cozinhas e que dão muita dor de cabeça. O primeiro deles é a posição do fogão ou cooktop, item que praticamente sempre temos na cozinha e um dos mais utilizados também. Aqui é preciso ter muita atenção. Esse é um detalhe extremamente simples, mas que se você não tomar o devido cuidado, pode tirar mais de 50% da capacidade de uso dele. E eu te explico isso. Na falta de um projeto ou planejamento da reforma de uma cozinha, pode acontecer de você instalar o fogão muito perto da parede. Dessa forma, você acaba não tendo espaço suficiente para utilizar as panelas, como por exemplo uma frigideira que tem um cabo um pouquinho maior. Além de não ter espaço para manusear a panela, os cabos acabam ficando em cima das outras bocas, ou então para fora, o que sabemos que pode ser muito, muito perigoso. Para você resolver esse problema, é sempre bom que você faça um planejamento prévio da instalação desse móvel, seja com a ajuda do arquiteto ou fazendo você mesmo, mas sempre deixe cerca de 30 centímetros pelo menos afastado da parede. Desse jeito, você ganha mais espaço para manusear melhor as panelas. E além do conforto maior para cozinhar, você pode aproveitar esse espacinho como um apoio para colheres, potinhos de tempero que você esteja usando no momento. Assim, um espaço que antes era perigoso e de difícil acesso, agora você ganha mais espaço e praticidade, o que facilita muito no seu dia a dia. O segundo erro é a altura errada de forno e de micro-ondas. Muito comum para quem sonha em ter uma torre de elétrons. Sabe quando você deixa o forno e o micro-ondas um em cima do outro? Infelizmente, essa não é uma solução que é uma receita de bolo, que você pode simplesmente copiar a ideia e encaixar na sua cozinha. Na verdade, essa possibilidade não se encaixa em todas as cozinhas, ou sequer é uma solução possível em algumas delas. Porque dependendo do formato e do tamanho, a cozinha simplesmente não tem espaço para comportar uma torre de elétrons. Além desse problema de tamanho, tanto para o forno quanto para o micro-ondas, é muito importante que você tenha clareza sobre a altura que estão esses equipamentos. Porque senão corre o risco de você deixar esses equipamentos muito altos, o que faz com que você tenha dificuldade de enxergar o que você está tirando deles. Dessa forma, além de ser mais difícil de usar, você ainda corre o risco de acabar se queimando, de derrubar alguma coisa que você está tirando de dentro dele. Para uma boa utilização, esses equipamentos precisam estar em uma altura de aproximadamente 1,30 m do chão. Assim você tem mais segurança para colocar e tirar as coisas de dentro deles. Uma coisa que fazemos aqui no nosso escritório é instalar um micro-ondas logo abaixo da bancada. Fica super prático e seguro. E já que nós estamos falando em micro-ondas, o terceiro erro é sobre ele: embutir micro-ondas comum. Esse é outro ponto que muitas pessoas sonham em uma cozinha, mas que sem sombra de dúvidas vai te causar um problemão. Ter a sensação de uma cozinha ultra planejada é maravilhoso. Porém, como os equipamentos próprios de embutir são mais caros mesmo, algumas pessoas acabam embutindo os comuns, fazendo algumas portinhas na marcenaria. Infelizmente, micro-ondas de embutir e micro-ondas comum têm sistemas de funcionamento e refrigeração bem diferentes. Então, se você compra um normal e resolve embutir no móvel, é só uma questão de tempo para estragar o equipamento. Porque nos comuns existem medidas de afastamento mínimas, um espaço livre em volta que ele precisa ter. É fundamental deixar o ar circulando em volta dele para que ele possa funcionar perfeitamente. Para resolver isso, vamos rever a foto passada que eu tinha mostrado de exemplo. Aqui temos o micro-ondas embaixo da bancada, onde ele tem um nicho só para ele. Dessa forma, a gente traz a estética que as pessoas gostam de ter um espacinho exclusivo só para ele, essa sensação de que ele é embutido, mostrando que sua cozinha foi realmente planejada. Ele não está improvisado em qualquer lugar. Mas o mais importante de tudo, a gente está respeitando todos os espaços que ele precisa para funcionar, sem risco do equipamento estragar. Agora vamos para o quarto erro: móvel aéreo muito profundo. Sabe esse móvel que fica para cima da bancada? Nunca faça ele da mesma profundidade da parte de baixo.
O problema principal de você fazer os móveis aéreos da mesma profundidade é que você vai acabar batendo a cabeça ali toda hora. E muitas vezes não vai nem precisar ser uma pessoa muito alta para isso. Pense na dor de cabeça. Além disso, você não vai alcançar as coisas nele direito, porque ele já tá mais alto. Se ele for ainda muito fundo, só com uma escadinha para pegar as coisas lá. E aí no fim você acaba nem usando esses armários direito. Então foi desperdício de material e de dinheiro. Você só vai se arrepender. Para evitar todos esses problemas com os armários aéreos, é preciso que ele seja um pouco mais estreito. Normalmente usamos uns 40 centímetros, que é a medida ideal para que ele fique confortável e você não fique batendo a cabeça toda hora. Afinal, ninguém merece isso, né, gente? E ainda vai conseguir alcançar as coisas nele com mais facilidade do que se ele fosse muito fundo. Falando nessa parte de bancada, nós temos o nosso quinto erro, que é não fazer rebaixo em volta da pia. Quando você faz a pia assim, toda em um nível, por mais que muitas pessoas achem lindo e tenham vontade de ter uma pia assim, porque acham uma bancada super clean, cuidado! Quando respingar água, ela vai espalhar toda pela bancada. Tudo que você deixar por ali, eletroportáteis, temperos, tábuas, tudo vai molhar. Então, para que isso não aconteça, em volta da pia nós precisamos ter uma área mais baixa, que nós chamamos de área molhada. Assim, quando você está lavando a louça, por exemplo, a água fica toda concentrada ali. Não vai para a bancada inteira. Fica muito mais fácil de puxar com um rodinho, controlar toda essa água. E se você ficou na dúvida em relação ao escorredor de louças, saiba que ele vai ficar nessa mesma área também, porque toda a água que escorre fica ali, concentrada nessa parte, sem molhar o resto da sua bancada. Continuando nas bancadas, porque aqui tem várias chances de erro mesmo. Vamos para o sexto. Esse é super comum passar despercebido, principalmente se você não tem um bom projeto, hein? Que seria não fazer uma pingadeira na bancada, que é um avanço da pedra em relação ao seu armário. Vou mostrar. Quando você tem o móvel e a pedra nivelados na mesma profundidade, caso aconteça de escorrer água por ali, ela vai direto para o seu móvel. E MDF, se fica molhando toda hora, pode ser um problema. Vai estufar, embolorar. E como que a gente resolve isso? Nos nossos projetos, nós sempre desenhamos o móvel uns 2 centímetros recuado mais para trás do que a pedra da bancada. Assim, quando escorre a água, ela vai direto para o chão, sem pegar nos seus armários, o que ajuda muito na durabilidade dos seus móveis. Além de facilitar na limpeza, né? Escorreu alguma coisa, você precisa limpar só o chão e não o seu armário todo. E o nosso sétimo e último erro de hoje é não fazer recuo para o sócolo. Sabe aquele espacinho embaixo do móvel para você encaixar o seu pé quando chega perto da bancada? Pode parecer uma coisa boba, um detalhezinho pequeno, às vezes pode até achar melhor aproveitar esse espaço aumentando o armário. Não, gente, isso faz toda a diferença. Sem esse recuo, você não consegue se aproximar da bancada com conforto, você bate o pé ali embaixo. O ideal é fazer embaixo do móvel um recuo de uns 10 centímetros, ali com uns 10 ou 15 centímetros de altura também. Esse sócolo ele ainda pode ser revestido com pedra, com o próprio piso. Aqui a gente tem várias possibilidades. Se você tiver interesse e quiser saber mais detalhes sobre sócolo, deixa um comentário aqui embaixo. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Mas o importante mesmo é que o sócolo exista, para que você possa usar a bancada com o conforto necessário, se aproximar dela para poder fazer as coisas sem bater o pé embaixo. Se esse vídeo fez sentido para você, ou se você conhece alguém que precisa dessas dicas de cozinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Realmente é muito comum as pessoas terem dúvidas na hora de reformar a casa da melhor maneira possível. Então, se você está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a ver o vídeo que fizemos sobre como combinar bancada preta na cozinha e dar um ar mais elegante para casa.